Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal Lição da Escola Sabatina. Eu me chamo Anderson, já pega a sua lição, o Evangelho de Marcos está fantástico. Vamos juntos estudar a Palavra de Deus, compartilha nos grupos da sua Escola Sabatina com familiares, amigos, deixa o like e nos ajude a esse conteúdo a ser amplamente divulgado e alcançar muitos corações. Bom, sem enrolação, vamos direto ao ponto. A lição terça-feira, ela fala a respeito de migalhas para os cachorros. Aqui nós vemos literalmente Jesus agora virando basicamente a página. Segunda, domingo e sábado, no contexto da primeira parte da lição, a gente viu Jesus e os fariseus num grande ali conflito, no caso, por causa das visões a respeito das cerimônias, das leis, a respeito da pureza dos alimentos e do coração. E Jesus enfatizando sempre que tinha que ter uma outra visão, que não era restrita somente àquele padrão que eles tinham antigamente. Mas agora Jesus continua na sequência ali seguindo o caminho. E agora Jesus se depara numa região ali onde ele está um pouco mais para frente, Tiro, Sidom, que é a região do Líbano hoje em dia, que é uma região onde havia muita rivalidade entre os judeus e os outros povos. E sabe o que é interessante, meu amigo? É que naquela época esses povos eles tinham divergências enormes. O povo judeu e os outros povos daquela região ali, as circunvizinhanças, na parte espiritual, na parte intelectual, na parte teológica, nos rituais e cerimônias. Então era um conflito muito grande, onde a própria presença de um contra o outro se tornava desconfortável e trazia inúmeros problemas. Os próprios discípulos, quando viram Jesus chegando naquela cidade, tendo contato, como a lição agora apresenta, uma mulher cananeia que vem até Jesus dizendo assim: Senhor, cura minha filha. Minha filha está em casa, endemoniada. Eu preciso que o Senhor faça alguma coisa. E eu acho interessante que a primeira resposta, não respondendo, que a lição nos enfatiza aqui, sabe aquela resposta que parece que Jesus dá, não dando, é como se fosse algo que você responde de um jeito, mas a pessoa não entende bem e você vai lá formula. Aí sim a resposta, o sentido fica claro. Que Jesus diz assim, ó, deixe primeiro que os filhos comam, tá bom? E depois quando eles trocam ali, fazem um trocadilho entre cachorros, cachorrinhos, ao invés de filhotes, é uma analogia de dizendo assim, ó, que quando ele fala a respeito das migalhas para os cachorros, ele está dizendo que eles são aponta, por exemplo, que cachorrinhos geralmente é uma expressão, um sentido que eles nos aponta como aquele bicho, aquele pet que a gente cuida e tem o que? Convivência dentro de casa. Basicamente, Jesus estava dizendo para, naquele sentido ali, em detrimento a todas as coisas, que Jesus veio trazer uma mensagem, que Jesus estava pregando, e Jesus estava fazendo e cumprindo o seu papel para os seus primeiros. Até a gente pode ver que futuramente depois há muitos contextos em que Jesus é rejeitado pelos próprios, mas Jesus assim, estava fazendo o seu trabalho para os de casa. Primeiramente começou o evangelho, a sua missão, começou a viver, no caso, o seu ministério para os seus. Mas aquela mulher, quando pega a essência do que Jesus disse, ela diz assim, ó: Senhor, os cachorrinhos debaixo da mesa, aqueles que estão abaixo, eles não comem o pão, mas eles se alimentam dos farelos ou as migalhas. E olha que interessante, porque a mulher deu essa resposta, o amor pela sua filha impulsionou. E Jesus a encorajou, Jesus ficou feliz, isso impressionou a Jesus. E em resposta à fé dela, dessa mulher, Jesus, ele atende a necessidade dela, cura a distância. Mas o que que representa isso? A mulher estava reconhecendo que Jesus tinha todo o poder para fazer tudo o que quisesse. E apenas uma migalha, um pouco do poder de Cristo, mesmo à distância, mesmo ele não estando presente, era suficiente na sua fé para curar a sua filha, sabe? Ela não estava diminuindo Jesus, mas no contexto que Jesus estava explicando do alimento primeiro para os filhos, para que estava na mesa, para todo o contexto da grande missão que Jesus estava fazendo, a mulher disse: Senhor, eu entendo que o Senhor tem uma grande missão a fazer, eu entendo que o seu papel, a sua função, ou a sua exigência, ou sua obra é gigante, mas uma migalha só, um pouco da sua atenção, um pouquinho só desse farelo, um pouquinho desse poder, um pedacinho pequeno faz a diferença na minha vida. Eu não vim buscar todo, eu vim buscar apenas uma partezinha. Tem algo para mim,
Parece que ela estava dizendo assim, como se, Jesus, eu entendo, eu sei todas as impossibilidades, eu sou estrangeira, eu sou inimiga, não sou bem vista, os seus discípulos estão talvez me olhando com uma cara atravessada, dizendo, essa mulher forasteira, estrangeira, povo inimigo, que nós não se damos bem, tem inúmeras coisas que a gente vai contra ela, esse povo dela, ela vem com o mestre, pede um favor ao nosso mestre, e ainda contra todas as impossibilidades, essa mulher vai e fala com Jesus e pede apenas uma migalha. Senhor, me dá apenas uma migalha do teu poder. Jesus cura. Eu acho interessante que os Desertos Nações, que a lição apresenta, ela nos traz um relato muito importante assim, ó. Por sua maneira de lidar com ela, Jesus mostrou que aquela era uma considerada uma rejeitada de Israel. Não era mais estranha, mas uma filha na família de Deus, e como filha tinha o privilégio de partilhar das dádivas do Pai. Quando Jesus atende ao pedido dela, Jesus estava demonstrando que ela era tão importante quanto os que estavam ali. Jesus explicou a sua primeira mensagem, o seu dever ou como ele precisava agir, mas mostrando que ele não deixa ninguém para trás ou ninguém esquecido e que todos podem, se querem, aceitarem assim, fazer parte da família de Deus, algo voluntário, de escolha própria e pessoal. E a lição nos convida ao quê? Porque o preconceito contra outros grupos étnicos e nacionalidades é totalmente contrário aos ensinos de Jesus. Você percebeu que essa lição justamente nos joga ou nos leva para os nossos preceitos, preconceitos, arrogâncias, impotências e muitas vezes frustrações, que é não saber lidar com o desconhecido, não saber lidar com o diferente, não saber lidar com os opositores, não saber lidar com as adversidades. Quantas vezes a gente não quer que Deus nos mande pessoas para evangelizar que estão prontas, embaladas, perfeitas, só pedindo aceito Jesus como Salvador e se batiza. Mas às vezes Deus vai nos conduzir a lugares de difícil acesso, de difícil comunicação, de difícil estabelecimento, principalmente até de convivência ou até de suportarmos a exigência de fazermos aquela obra, muitas vezes nos questionando, até dando vontade de abandonar. Mas lembre-se, muitas vezes Deus vai nos colocar aonde quer que a gente floresça. Seria muito fácil Deus nos dar as coisas conforme os padrões, mas até mesmo nesses moldes ou nessa história, Jesus estava nos ensinando uma lição. Que existem ovelhas feridas e necessitadas em qualquer lugar. E não podemos deixar que nossos preconceitos, nossos medos, nossas mágoas, nossas incertezas ou até mesmo nossas inseguranças afaste o que a gente precisa fazer. Tem um mundo inteiro que precisa apenas de um pedaço, de uma migalha, de algo, mesmo que pequeno, mas que faça diferença na vida delas. E a gente somos aquelas pessoas que vamos levar esse Jesus que encontrou essa mulher cananeia. E mesmo à distância, quando ela volta para sua casa, chega lá, vê a sua filha deitada agora, descansando, não mais possuída por demônios, entendendo que aquele contato com Jesus chegou até onde ela precisava. A fé dela foi validada por Jesus. Vamos hoje, irmãos, entender que a nossa fé é muito importante. A questão das migalhas, a questão do grão de mostarda, a questão de outras coisas é simbólico no sentido de que a nossa fé com Deus, ela tende a aumentar conforme as nossas experiências. E Deus sabe reconhecer uma fé genuína, uma fé verdadeira, e Ele atende às nossas necessidades. Jesus tinha uma grande missão a fazer. Ele deixou bem claro isso para aquela mulher. Mas quando ele precisou, ele parou e atendeu aquela mulher porque ele entendeu que naquele momento ela também precisava algo dele. Que Deus nos abençoe. Deus cuide de você e que a gente aprenda inúmeras lições a respeito disso. Vamos orar? Senhor Deus, Pai que estás nos céus, graças te damos pelo cuidado que o Senhor tem para a nossa vida, pelas lições que o Senhor tem nos ensinado e por como bom é aprendermos que o Senhor tem um plano para cada um de nós e que em Ti encontramos respostas para todas as coisas em nossa vida. Nos ajude hoje, Senhor, a vivermos e termos a fé dessa mulher cananeia e ir contra todas as impossibilidades, entendendo que a resposta é Jesus. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe e até o próximo estudo, tá bom?